Antes, preserve a prova, me repasse a prova no estado original e depois remova. Invadirem o desktop ou o computador ou notebook do parceiro ou da parceira, parece que em algumas situações os limites se quebram. Aprenda a comer um saco de 1 quilo de sal e saia sorrindo. Aquela foto do seu ex-companheiro tomando um bom vinho num restaurante em Paris, feliz da vida, enquanto você está pedindo para ele, você entrou com uma ação para pedir, tá ruim. Vamos começar de novo. Então eu estou começando outra vez com o episódio 9, que é prova digital em direito de família. A gente conhece aquela cena do sujeito que se deixa fotografar num belo restaurante em Paris, todo feliz da vida, com vinho na frente dele, ou comemorando com uma champanhe, e a ex-companheira está cobrando pensão dele na justiça e ele alega que não tem condição de pagar nada porque está quebrado. E tem lá aquelas fotos, enfim, mostrando uma situação diferente. Tem aquela outra situação da companheira que tem alguma dúvida em relação a uma atitude do seu companheiro e entra no WhatsApp dele, fotografa conteúdos e pega conteúdos. Em direito de família, a gente tem, em primeiro lugar, a emoção falando muito alto. Então, eu acho que trazer esse assunto da prova digital para cá, uma das principais considerações que a gente tem a fazer é o cuidado para que a sua emoção não atropele a sua razão na hora de ter e de montar e de construir uma prova para se defender ou para buscar um direito que você tem. Eu sou Alexandre Seco, eu sou jornalista e advogado, eu estou com Alexandre Ateniense, especialista em direito digital, aqui no nosso Tour de Force, para falar sobre prova digital, agora falando de prova digital em direito de família. Alexandre, situações comuns em direito de família ou com repercussão em direito de família, que o fator prova digital é o fator que o advogado tem que olhar com aquela lupa. Sobretudo, dentro do escopo que você falou, equilibrar a emoção com a razão. A emoção, onde entra a emoção, se perde um pouco da razão. O advogado tem que ser justamente aquela pessoa que é equilibrada e que precisa checar muito bem essas provas, porque podem ter sido um pouquinho manipuladas, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, forçar um pouco a barra. Então, o advogado tem que ter essa maturidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada na integridade dessa prova, porque, de repente, ele pode embarcar numa furada que a prova pode ser contestada porque ela não é íntegra. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Não agir por impulso, advogados. Vamos sempre usar de todos os nossos conhecimentos tecnológicos para poder, primeiro, afinal de contas, eu sempre falo, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se ele não confia naquela prova, ou não está suficientemente robusta, cuidado. Você pode até juntar, mas tenta cotejar com outros fatos extrínsecos àquela foto em si, para poder formar o conjunto probatório do contexto, conforme já falamos outras vezes. E em direito de família, com as emoções expostas, tem uma situação muito frequente dos familiares, do cônjuge, do parceiro, da parceira, se filmarem, se gravarem, enfim, invadirem o desktop ou o computador ou notebook do parceiro ou da parceira. Parece que em algumas situações os limites se quebram, por razões absolutamente compreensíveis. Agora, o caso é, o que vale e o que não vale? Porque não adianta eu entrar no computador do meu parceiro ou da minha parceira, ter lá a prova que eu queria e aquilo não valer para nada depois, a não ser para reforçar a minha dor, enfim. É aquela situação que é o seguinte, uma coisa é você poder obter essa prova. E aí, dali, uma vez obtida, você tomar sua decisão de vida em relação ao seu relacionamento, por exemplo. Outra coisa é você obter essa prova, a emoção subir
de uma forma e começar a fazer uso público dessa forma. Então, eu tive um caso, por exemplo, de um casal de namorados que, como tantos, tiram fotos íntimas, né? Esse conteúdo estava armazenado num disco rígido. Um certo dia, num ataque de ira, o namorado, sabendo que a namorada já estava com o outro, resolveu divulgar essas fotos para toda a família, para todos os professores de mestrado. Acabou com a reputação. Então, aí, realmente, há uma dupla repercussão, não só criminal, mas também civil. Expor publicamente a imagem da pessoa, isso, inclusive no Marco Civil da Internet, a gente tem um artigo muito interessante que é da pornografia de vingança, que é o único caso de exceção que obriga o provedor a tirar na hora. Sem ordem judicial. Isso. Então, sem ordem judicial, o pedido pode ser direto ao provedor, mas que está armazenando aquele conteúdo. Para remover. Mas aí tem um detalhe muito importante. Uma vez removido, nem sempre você vai ter todos os elementos de metadados para poder fazer a identificação da autoria. Então, eu acho que o pedido de vingança pornográfica, ele tem que ter a seguinte situação. É uma dica muito boa essa. Antes, preserve a prova, me repasse a prova no estado original e depois remova. Porque a prova preservada no estado original, eu quero fazer um parecer em cima disso para poder dizer que ela é íntegra e tem autoria confirmada, porque eu vou entrar com ação posteriormente contra quem foi o agente que subiu aquele arquivo da internet. Tá aí uma bela dica. Eu acho que esse assunto, a gente já abordou a prova digital em direito do trabalho, abordou a prova digital em direito penal. Eu acho que aqui no âmbito do direito de família, o fator X realmente é a emoção exacerbada, né? Eu acho que eu vou convidar as pessoas a darem uma olhada nos outros episódios dessa nossa pequena série aqui sobre prova digital, porque lá a gente fala sobre como guardar a prova, como preservar a prova, como fazer prova, tem uma série de dicas e lições importantes lá. E eu acho que o advogado de direito de família, ele deve instruir seus clientes em relação a isso. Se segura na raiva e vamos pensar então em como construir provas válidas que possam ser usadas de fato para que você reivindique Eu digo seus muitas vezes direitos o seguinte: aprenda com segurança. a comer um saco de 1 quilo de sal e saia sorrindo. Eu acho que é uma boa lição. E tenha o sangue frio, porque não altere nada em relação à prova. É importante, talvez as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas é a verdade. Por exemplo, a prova da infidelidade em si, obtida através de uma conta de WhatsApp, isso por si só não é um crime. Tá? Não vale tudo. Você não pode achar que é sem limites você está usando prova para tomar depois a instrução disso dentro de uma ação judicial. Agora, pior fica se depois de obtido isso, você faz uma exposição pública. Exato. Contra a reputação dessa pessoa. Exato. Né? Então, um dos fatores também determinantes é ser rápido. Porque, como são informações de dados sensíveis, do mesmo jeito que pode aparecer um dia, pode ser apagado outro. Então, ser rápido e agir com conformidade é fundamental. E sempre, de imediato, consulte um advogado. Consulte um advogado. Consulte um advogado, porque ele vai ter aquela voz equilibrada para saber dizer o que pode, o que não pode ou como pode. Muito bem, muito bem. Alexandre, acho que é isso. Acho que com esse tópico a gente encerrou aqui a nossa tour pelo tema provas. Nós vamos trazer mais um assunto em função é um assunto quente em função do momento, que são as provas no golpe do Pix. Mas esse fica para o próximo episódio. Eu convido as pessoas para voltarem para ouvir. Valeu, Alexandre. Valeu, Alexandre. Vamos Até lá. a próxima. Até. Vamos lá.